Vamos olhar para o outro lado da mesa. O governo Lula teria força para enfrentar os militares e exigir uma investigação que abarcasse os generais que compactuaram com as concentrações golpistas montadas a partir do dia 2 de novembro de 2022 e que facilitaram a intentona do dia 8 de janeiro. Com a palavra, Maria Carlotto. Por que não teria? Acho que essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Por que não teria? Porque ou bem a gente já está sob tutela, ou vale que ele é o chefe, o comandante em chefe das Forças Armadas, e acabou. Então, assim, se a resposta é não teria força, pronto. Então, estamos sob tutela militar. Se não estamos, então ele teria que fazer. Agora, eu vou defender o Lula no seguinte ponto. Eu acho que a gente não pode atribuir a personalidade do Lula de ser negociador, que ele realmente tem, viu, Conde? Eu concordo com você, ele tem essa tendência. Né? Mas o Lula também sabe comprar uma boa briga quando é necessária. Né? E eu não acho que a gente deveria atribuir ao Lula essa sucessão de erros que a gente está apontando aqui na condução dessa questão, porque eu acho que isso vem de antes. Você lembrou muito bem, Conde, muito bem. No governo de transição, que a gente chamava de governo de transição, entre aspas, né? Lá no Banco do Brasil, tinha GT de tudo e não tinha GT de Forças Armadas. No programa que a Fundação Perseu Abramo discutiu, né? Um programa para transformação e reconstrução do Brasil. Cadê o capítulo sobre os militares? Então, veja, isso já é uma omissão que vem de antes. Né? Não é que o Lula resolveu ele pôr panos quentes. Na verdade, né, a bem da verdade, para a gente ser justo, o Partido dos Trabalhadores não tem enfrentado essa questão, né, dentro do seu espectro programático, vamos chamar assim, né, com a importância que ela tem. Podemos até tentar, eu não sei responder por, acho que tem uma série, acho que o Genuíno pode falar melhor sobre isso. Por que não há uma discussão mais consistente sobre a questão militar? Nos programas que o PT vem discutindo, né? E depois isso se reflete no governo de transição, porque não tem um GT sobre essa questão, né? Então é o impensado, não se pensa sobre isso, né? É como se tivesse tudo bem dentro da institucionalidade, nisso a gente não mexe. Só que não está tudo bem na institucionalidade, né? E eu vou dizer, por exemplo, hoje a gente olha retrospectivamente, vamos ser francos, quando teve o 8 de janeiro e o Lula só mexeu no comandante do Exército, a gente discutiu. Ai, o Lula está sendo muito ousado. Nossa, será que vai acontecer alguma coisa? Bom, não aconteceu nada, né? E hoje a gente olhando retrospectivamente, vamos ser francos, ele não podia ter mexido em tudo? Lógico que podia, ele tinha força para isso. Né? Tinha. O que teria acontecido? Nada. Né? Então, eu acho que a gente, para responder, eu acho que é insuficiente, acho que não é só a responsabilidade do Lula, eu acho que tem a ver com eu não vou dizer covardia, né? Mas eu acho que com uma omissão gravíssima da esquerda brasileira e especialmente do PT em pensar e em pautar essa questão. Com a palavra, me perdi um pouco, estava tão atento às intervenções que eu me perdi, mas com a palavra, Gustavo Conde. Vamos lá. Eu também estava super absorvido aqui por essa resenha da Maria Carlotto. Eu estou lembrando, estou tentando recuperar na memória aqui, no calor dos acontecimentos do 8 de janeiro, o Lula, me lembro que ele interpelou as forças ali. Foi um momento que ele subiu o tom. Acho que é tudo uma questão de tom, né, gente? Tem que recobrar esse tom de interpelar, né, e fazer valer essa estrutura que diz, como o Genuíno pontuou aqui, que o chefe, o comandante-chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Segundo consta, parece que os próprios militares também entendem isso, respeitam e tudo mais. A gente viu cerimônias acontecendo aí, pessoal batendo continência pro Lula. Não tem, acho que teve uma manifestação
mal criada de alguém, da Marinha, em algum momento, mas quem assumiu, por exemplo, a Marinha também teve ali... me permite, só uma observaçãozinha? Por favor, pode fazer. Sem querer te atrapalhar muito, só um pouquinho. Essa história de militar bater continência, a gente não pode levar a sério. O militar mais educado do Chile, o que mais batia continência para Salvador Allende, o que o tratava com mais cordialidade, que era o puxa-saco mais conhecido Allende, chamava-se Augusto Pinochet Ugarte. Perfeito, perfeito. É força de expressão, né? Força de expressão, você tem toda a razão. Essa coisa da dissimulação também, né? Mas eu acho... general tem essa característica da dissimulação. Da dissimulação. Eu entendo que o Lula não quer, ele não tem essa característica de se impor através de uma autoridade, se bem que quando vão reclamar para ele das questões do ministério, né, o que ele disse foi bem, né, foi divertido, falou, não, esse ministério mando eu ponho quem eu quero. Ele falou isso para dissipar alguns rumores que estava tendo ali nessa reforma também, que continua sendo aí aguardada, né, para a base do governo. Eu entendo que isso tem que ser um processo, né? Acho que tem alguma mosca azul tem que picar o Lula, porque só depende dele, né? Só depende dele. Eu vejo o governo trabalhando relativamente bem nessa questão, na apuração com o Ministério da Justiça, com as falas invocando institucionalidade do Alexandre de Moraes. Eu vejo algumas dessas personagens, como, por exemplo, o Mauro Cid, numa situação absolutamente terrível, constrangedora, terminal, vamos dizer assim. E acho que a oportunidade é muito grande, como diz a Maria Carlotto, é agora, né? A oportunidade é essa, que a gente tem, digamos, legitimidade, né? Todo mundo viu que o Brasil passou, todo mundo viu onde foi parar a reputação das Forças Armadas, e eu acho que o Lula tem condições. É ter tanta coisa no governo, economia, emprego, rumor, não sei daqui, não sei dali, que eu acho que o governo vai deixando essa questão dos militares, talvez formar um grupo, né, um comitê, um gabinete para ver essas coisas. Eu acho que tem de pressionar também, talvez, né, através da força popular, como aconteceu na Colômbia, e o Breno conhece muito bem, a gente pedir, né, sociedade, movimentos sociais, MST, MTST, congêneres, pedir para que a gente avance um pouco mais nessa questão da relação com as Forças Armadas, porque dá nos nervos, né, Breno? Muito bem. Com a palavra, José Genuíno. Bem, eu acho que não é toda a esquerda que tem essa vacilação no tratamento das Forças Armadas. Em 2 ocasiões, quando foi discutido o programa de diretrize para o governo, para a campanha do Lula, eu, juntamente com outros companheiros do Diretório Nacional, como Walter Pomar, Rui Falcão, apresentamos uma proposta de colocar a questão da discussão da tutela militar. Essa proposta foi desconsiderada e disseram que esse tema devia ser tratado pelo Lula. Na primeira reunião do Diretório Nacional, avaliando os 6 meses de governo, a proposta apresentada pelo Walter Pomar de criticar a tutela militar foi rejeitada pela maioria do Diretório Nacional. E há um conjunto de companheiros que trabalham, que escrevem, que pesquisam, como Manuel Domingos, Adriana Marques, Chico Teixeira, o pessoal da Universidade de São Carlos, que tentam elaborar. Inclusive, a Fundação Perseu Abramo elaborou um dossiê, os militares e a política. E essa elaboração de setores da esquerda não tem sido levada em conta pelo governo. Esse é um registro. Segundo registro, as Forças Armadas estavam passando por um desgaste muito grande. E o Lula assumiu a presidência com muita força. Era exatamente o momento dele estabelecer o seguinte critério: comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, oficiais que questionaram as urnas, o processo eleitoral, e questionaram o resultado da eleição, que foi a eleição do Lula, não serão alçados à condição de comandante das forças. E aí ele tirava uma meia dúzia. Isso não precisava caçar, nem abrir inquérito, nem nada. Segundo,
ministro da Defesa é o comandante político e o presidente é o comandante supremo. 3, nós vamos desbolsonarizar as Forças Armadas. Aí você faz um acordo para desbolsonarizar paulatinamente, porque Forças Armadas, Conde, é vertical. Se você não manda, elas mandam. O que mais as Forças Armadas gostam é prestar continência, cantar o hino nacional e hastear a bandeira. Aí você não mexe nos assuntos dele. Eu trabalhei no Ministério da Defesa e era isso. O Zé Alencar gostava muito porque o pessoal prestava continência para ele. É isso que eles querem. Agora, você mandar, comandar, entrar nas promoções, na estratégia, aí não. Aí é um assunto de autonomia das Forças Armadas. Por quê? Porque a defesa é considerada pelos militares como uma questão militar deles e não como uma questão de política pública. E nós não estamos rompendo com isso. Veja o Gabinete de Segurança Institucional. O Gabinete de Segurança Institucional foi criado no governo FHC para compensar a criação do Ministério da Defesa, porque os militares têm que estar no Planalto. A gente tinha que extingui-lo, como fez a Dilma no segundo mandato, e criar uma casa militar como era no passado e você tirar a inteligência. O Gabinete de Segurança Institucional é grave. Eles controlam a inteligência militar, a inteligência da Polícia Federal, o COAF, a inteligência da ABIN e as P2 das PM, pessoal. Isso é grave. O que está acontecendo com o aparato de segurança pública do Brasil é extremamente grave. Eu estou revoltado, eu estou indignado, porque nós não podíamos estar coniventes com isso. O governador da Bahia do PT, 16 anos, está aí a matança lá. Como é que eu vou criticar São Paulo e Rio de Janeiro? Não dá. A esquerda tem que botar a cara e dizer o que ela pretende e não ficar recuando, que não dá. Eu me desculpe o meu desabafo, porque eu estou acompanhando esses fatos e tenho que dar resposta sobre isso. Muito obrigado.